Bom dia, caros amados, irmãos, amigos, vocês que me ouvem no meu canal. Vamos hoje fazer um estudo sobre a estratégia do inimigo das nossas almas, que é Satanás. O título é: A estratégia de Satanás é deturpar a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que vocês não subestimem a força do inimigo, mas também ele não é o Todo-Poderoso, não. O Todo-Poderoso é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o venceu naquela cruz. E eu quero ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, que diz assim para nós: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A própria palavra de Deus nos ensina, no capítulo 8 de João, versículo 44, que o Senhor intitulou Satanás de impostor. Ele é o pai da mentira. E o que é um impostor? Impostor é uma pessoa que assume a identidade ou um título de outro com a intenção de enganar alguém. Satanás, ele é o arqui-enganador, diz a palavra. Jesus descreveu o verdadeiro caráter do inimigo ao chamá-lo de pai da mentira. O texto da palavra diz que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44 está escrito isso. Enquanto Jesus manifesta a verdade, fala a verdade, é a plena encarnação da verdade, Satanás revela engano, profere mentiras e meias verdades, pois ele é a encarnação de tudo o que é falso, segundo a palavra de Deus. E ao longo dos tempos, das eras, o objetivo do diabo tem sido impedir que toda a humanidade conheça a verdade. Quem é a verdade? É o próprio Jesus, a palavra escrita, né? Que tem que estar escrita onde, amados? Nas tábuas de carne do nosso coração. E como Deus deste século, deste mundo, ele tem a capacidade de cegar a mente dos não crentes, para que eles não percebam a verdade, como vemos no versículo que eu li, que ele cegou o entendimento dos descrentes, né? E para que eles não percebam a verdade, como nós vemos aqui no versículo. E ele os tenta e instiga aquele que não conhece a verdade a pecar, ao engano do pecado, impede que eles entendam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E o diabo, ele usa duas estratégias básicas para enganar os filhos de Deus. Uma delas é nos levar a nós nos afastarmos da verdade, estimulando os desejos carnais em nós, como fez com Eva lá no Jardim do Éden. Então, desde o princípio, essa é a estratégia que Satanás aplica para derrotar os cristãos mesmos e perverter a verdade da palavra de Deus. A principal arma que ele emprega contra os crentes não tem nenhuma aparência externa de mal. Ele consegue e consiste em disfarçar o mal para que aparenta que seja bom. Disfarçar o erro para fazê-lo assim bem semelhante, bem próximo da verdade. Ele disfarça a injustiça para dar um aspecto de justiça. E a principal arma de Satanás para enganar os cristãos é perverter a palavra de Deus. A mesma arma que o Senhor nos deu para que você e eu derrotemos o diabo, ele utiliza contra nós. A gente vê na história, no Jardim do Éden, que ele deturpou a palavra de Deus para enganar Eva.
Ele levou Eva a duvidar do que o Senhor havia dito para ela e para Adão, né, seu marido, das intenções do Criador, de proibir o casal de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está lá em Gênesis, no capítulo 3. Se você ler capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5 de Gênesis, você vai ver a história. Ele perverteu a palavra, ele enganou Eva, porque ele falou algo muito parecido, muito próximo. Então, você e eu temos que estar atentos àquilo que a Bíblia nos fala. Confere, vai lá no livro, na palavra de Deus, vai na Bíblia, vê se é isso mesmo. Quando você ouvir, pode ser o melhor dos pregadores, você tem que conferir, você tem que ver se realmente aquilo lá está escrito na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus para mim e para você, meus amados. E nós sabemos que também lá no deserto, Satanás usou textos da palavra de Deus numa tentativa de levar Jesus a pecar contra Deus. Está lá no livro de Mateus também, no capítulo 4, versículo 6. Só que Jesus, ele não se deixou enganar, nem foi induzido ao pecado, ao erro, porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus. O coração e a mente de Jesus estavam impregnados com a palavra de Deus. Assim temos que estar, você e eu, com a nossa mente, nosso coração, no nosso espírito, impregnado, a palavra intrínseca em nós, e você intrínseco na palavra, para que nós também não sejamos ludibriados. Ô, palavrinha difícil, né? Ludibriados, quer dizer, enganados. E o motivo de muitos cristãos até mesmo serem hoje enganados e caírem no erro é não conhecer as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Né? Lá em Mateus 22, 29 fala isso, que nós não conhecemos, nós erramos, né? E não recebemos porque nós desconhecemos a palavra de Deus. E tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos Satanás agir por meio de falsos profetas para perverter a palavra de Deus, levar o povo à destruição. E nós, conhecendo a história, nós vamos ver que os israelitas, eles sofreram muitos castigos, foram destruídos porque permitiram ser enganados, dando ouvido aos falsos profetas, aos falsos mestres que profetizavam mentiras. Nós vemos isso no livro de Jeremias, no versículo 14, versículo 16. E também lá na igreja primitiva, em 2 Pedro 1, 20 e 21, no capítulo 2 também, verso 1 e 2, nós vemos Satanás, ele agia por meio de falsos mestres também, infiltrando muitas heresias entre os crentes para enganá-los, diz a palavra de Deus. O que quer dizer heresias? Heresias perversões da verdade. Eram introduzidas nas igrejas juntamente com o evangelho. Eles corrompiam a verdade e levavam os crentes ao erro. E as heresias daquela época negavam a divindade de Jesus e a realidade da sua morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como muitos foram disseminadas muitas mentiras, e como hoje também é disseminada muitas mentiras a respeito da palavra de Deus. Então, nós como servos de Deus, nós como filhos de Deus, Deus nos capacitou, amados, para nós sermos santos e irrepreensíveis, está escrito, né, na palavra de Deus. E que Jesus Cristo, numa forma humana, ele veio destruir as obras do diabo, para que fosse rompido o poder do pecado sobre toda a humanidade, para nos restaurar, amados, uma posição original de santidade e justiça. Então, você e eu
nós temos que derrotar Satanás, o inimigo das nossas almas, sabendo que nós somos filhos de Deus, sabendo que a palavra de Deus não pode ser deturpada. Quando você ouvir algo, mesmo que seja do texto da palavra de Deus, alguém pregando, ensinando, você tem dúvida, você achou estranho aquele texto, aquela palavra, da forma que foi explicado, você vai orar, você tem o Espírito da verdade habitando em você, no seu coração, você vai falar com o Espírito Santo e você vai conferir na palavra de Deus e você não vai ser enganado, porque a arma que o diabo usa, a estratégia de Satanás é que você e eu não vivamos a verdade da palavra de Deus. Então, esse é o motivo de muitos serem hoje enganados e caírem no erro de não conhecer a palavra de Deus. Mas você e eu, como filhos de Deus, servos do Deus vivo, vamos nos aprimorar. Esses estudos traz para a gente, são estudos pequenos, irmãos, mas que traz para nós uma revelação da palavra de Deus. Traz para o seu coração e para o meu coração a verdade. E essa verdade eu quero declarar hoje sobre o seu coração, sobre a sua mente, a verdade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a palavra viva, a palavra escrita, que tem que estar escrita nas tábuas de carne do meu, do seu, do nosso coração, e que você possa estar intrínseca com esta palavra, com esta verdade, com Jesus. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a sua vida neste dia e te peço que você compartilhe, dê um joinha lá no meu canal, compartilhe com os seus amigos, com seus irmãos, com pessoas do seu relacionamento, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, que você seja grandemente abençoado pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.